Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, final do dia, como eu sempre faço, pra gente publicar na quinta. E ontem, a terça-feira, foi um dia de muito assunto. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu já gravei um vídeo aqui no canal para vocês falando sobre a decisão recente do ministro Edson Fachin, que reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, incompetência territorial, e mandou todos os casos do ex-presidente Lula para a Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal. Naquela ocasião, o que eu disse para vocês é que o Fachin, ao decidir, completamente fora do tempo, né, porque essa questão da incompetência territorial tinha sido alegada, enfim, há muitos anos, eu falo isso no vídeo, mas quando ele decidiu sobre a incompetência territorial, o que ele estava tentando fazer era não entrar no mérito da suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Justamente por isso ele disse que o habeas corpus, que estava na segunda turma de relatoria dele também, tinha perdido objeto. E aí, no dia seguinte dessa decisão do Fachin sobre a incompetência, o ministro Gilmar Mendes pautou o habeas corpus e a votação estava ministro Fachin e ministra Carmen Lúcia dizendo que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro não era suspeito para julgar o Lula e a decisão da competência, da incompetência, tem a ver com a vara. A decisão da suspeição tem a ver com o Moro. Enfim, mas aí tinham 2 votos pelo reconhecimento da suspeição e a consequente nulidade dos processos envolvendo o Lula, do processo, né? Porque o habeas corpus fala de um processo específico. Os votos pela suspeição do Moro eram do Gilmar Mendes e do Lewandowski. E aí pediu vista ao Cássio Nunes Marques. Ok. Nessa terça-feira, e aí, num ótimo time, né, do Cássio Nunes Marques, porque afinal o Brasil está no pior momento da pandemia, Bolsonaro precisava do quê? De um outro assunto para tomar o lugar do caos na saúde pública. No noticiário brasileiro, Cássio Nunes Marques vai lá votar e, segundo ele, a decisão dele foi que o ministro Moro não era suspeito para julgar o ex-presidente Lula. Aí qual foi a treta? O Cássio Nunes Marques, ele argumenta pelo não conhecimento do habeas corpus, uma questão técnica, e fala também que 2 erros não fazem um acerto, que eles não poderiam usar mensagens ilícitas e tarará, se referindo às mensagens trocadas entre os procuradores e o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Só que, e aí é um ponto fundamental, as mensagens não são a razão pela qual os ministros Gilmar Mendes, Lewandowski e agora Carmen Lúcia decidiram pela suspeição do Moro. A razão de decidir deles foi outra. O próprio Lewandowski, depois do Cássio Nunes Marques ter votado, elenca ali os 10 pontos que ele fala que o fizeram concluir pela suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. E o que ele diz, e essa fala é reforçada pelo Cristiano Zanin, que é advogado do Lula, é que este habeas corpus foi protocolado, foi impetrado em novembro de 2018, no final de 2018, e, portanto, muito antes que qualquer pessoa tivesse notícias dessas mensagens trocadas entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Além disso, e eu vou me referir aqui à fala do Lewandowski, porque o Gilmar Mendes estava muito possesso, ele falou várias vezes, o que inclusive é um desperdício de dinheiro público, né? Porque o Supremo tem muitas coisas para decidir, não dá para a gente ficar gastando tempo para reafirmar a posição, mas enfim. O que o Lewandowski diz é que as mensagens às quais ele se refere como reforço argumentativo e não como razão de decidir, são não as mensagens que foram disponibilizadas para o Intercept, mas as mensagens que foram apreendidas no âmbito da Operação Spoofing. Operação que tem a ver com a prisão e condenação, porque teve ali prisão no processo, denúncia e condenação dos hackers. E essas mensagens foram periciadas pela Polícia Federal. Tanto é assim que os hackers foram denunciados e condenados. Para que eles fossem denunciados e depois condenados, é necessária a prova de materialidade. A prova de materialidade é o material apreendido. E o material apreendido foi periciado pela Polícia Federal. Então, o que ele ressalta é, olha, eu não precisei, para decidir pela suspeição do Moro, de nenhuma mensagem. Não tem nada a ver com isso. Eu decidi pela suspeição dele por razões que estão postas numa petição do final de 2018. Eu só falei dessas mensagens para reforçar o meu argumento pela suspeição. E aí a minha dica fica, podia não ter falado, né? Porque aí abriu uma porta para que o Cássio Nunes Marques pudesse desenvolver essa argumentação, que não tem nada a ver com o caso, mas que vai fazer sucesso com a opinião pública.
E a gente sabe que a opinião pública importa. Aliás, quem ficou bravo com Gilmar Mendes porque diz que ele joga para a plateia, deveria ficar bravo com o Supremo Federal já há algum tempo, porque faz muito tempo que os ministros estão decidindo levando em consideração a opinião pública, coisa que não deveriam fazer. E o próprio Cássio Nunes Marques, depois, quando fala, depois do Gilmar Mendes e depois do Lewandowski, diz que vai fazer um esclarecimento não necessariamente para os ministros, mas para quem está assistindo a sessão de julgamento. Também está jogando para a plateia. Aí vocês vão me perguntar, Gabriela, mas por que a Carmen Lúcia mudou de ideia? Então, aí a gente tem que perguntar para ela. A argumentação dela é de que ela também não usa essas mensagens para decidir. Ela pontua algumas questões que já foram trazidas lá na inicial do habeas corpus em 2018, dizendo que elas não estavam comprovadas, que elas foram comprovadas entre a primeira manifestação dela e essa segunda manifestação, em que ela revê o voto e reconhece a suspeição do ministro Sérgio Moro. Tem ali alguns pontos: condução coercitiva, levantamento de sigilo de delação, interceptação do escritório de advocacia e o aceite do Moro do cargo de ministro da gestão Jair Bolsonaro. Praticamente, o que acontece é, as pessoas também ficam muito intrigadas com esse movimento do Supremo Tribunal Federal, e é natural, porque a gente vê um vai e volta de posicionamentos, assim, para as pessoas que entendem um pouco do riscado, do direito, já é complicado compreender os motivos dos ministros. Para quem não compreende, fica mais difícil ainda, então é natural que vocês sintam algum desconforto. Mas, enfim, ainda que eles tenham decidido fora do tempo, assim como aconteceu com a incompetência, essa matéria da suspeição também está sendo alegada pelos advogados há muitos anos, desde 2014. Esse caso específico do Lula, a petição é do final de 2018. Mas ainda que essa decisão tenha vindo só agora, antes tarde do que nunca, e melhor do que manter uma pessoa condenada sem que ela tenha tido acesso, sem que ela tenha tido o direito assegurado ao devido processo legal. E na prática, o Lula já estava elegível com a decisão de Edson Fachin. É claro que esse é um baque no ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e também um reforço para a retórica do Lula agora, nas próximas vezes em que for se manifestar. E Cássio Nunes Marques faz um aceno à base bolsonarista. E aí a gente percebe que Bolsonaro, ao que parece, prefere enfraquecer Lula do que enfraquecer Moro, porque quando Cássio Nunes foi votar, decidiu preservar Moro para não dar a vitória para o Lula nesse habeas corpus. No fim das contas, não adiantou nada, porque Carmen Lúcia reviu seu voto. Mas ok, feito esse apanhado da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu quero falar de outra coisa que me chamou muita atenção e eu queria trazer aqui para o YouTube, que foi o pronunciamento em rede nacional feito pelo nosso excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu ia dizer que eu não sei o que dizer, mas na verdade eu sei sim. E eu vou falar sobre isso porque eu não quero passar essa raiva sozinha. A gente vai se ajudar aqui e a gente vai se ajudar a ver as coisas com menos emoção e mais razão. Na terça-feira, o Brasil superou as 3.000 mortes em um dia. Nesse momento que eu tô gravando, a gente já atingiu o patamar de 300.000 mortes. Aliás, vou fazer uma outra observação sobre o STF. O ministro Marco Aurélio rejeitou a ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro, que tentava impedir governadores e prefeitos de adotarem medidas de restrição à circulação. O ministro nem olhou o mérito, e aqui é muito interessante, porque como essas questões técnicas do direito são complicadas, né? O próprio presidente da República ignora. Se vocês olharem a ementa dessa decisão, está escrito o seguinte: legitimidade, capacidade postulatória, distinção. E por quê? Porque embora o presidente da República tenha legitimidade para propor aquela ação, ele não pode assinar a peça. Ele precisa do advogado-geral da União. Então, legitimidade, pode propor ação. Capacidade postulatória, pode assinar a peça. Distinção. E aí o ministro Marco Aurélio diz: como esse é um erro grosseiro, eu não vou permitir nem que se corrija. Eu particularmente achei um negócio meio humilhante, sabe? Enfim. Então a gente teve aí suspeição do Moro, essa humilhação pelo Marco Aurélio. Bolsonaro precisava fazer o quê? Retomar a narrativa de alguma maneira. E ele, o Bolsonaro, é uma pessoa essencialmente motivada pelo medo, pela água no pescoço, batendo ali na bunda. Só que os meios tradicionais dele pautar a opinião pública estão cada dia mais desgastados. Ele pode falar uma bravata qualquer? Pode, ele falou, inclusive, no final de semana, perto ali do aniversário. Fecha o STF, mimimi, gripezinha, enfim. Só que ele começa a perceber que esse tiro pode sair pela culatra, porque o presidente não está num bom momento. São recordes de mortes, as UTIs começam a faltar por todo o país, tem pessoas morrendo pela falta de leitos, o sistema de saúde está em colapso, remédios e kits de intubação estão acabando, a campanha de vacinação está muito devagar, os estados estão impondo medidas cada vez
mais duras de restrição à circulação e restrição de atividade econômica. A inflação só cresce. A popularidade dele nas redes está em baixa, com uma pesquisa do Datafolha apontando que 54% dos brasileiros veem a atuação do Jair Bolsonaro como ruim ou péssima. É o maior patamar de rejeição dessa gestão na pandemia. O ex-presidente Lula, talvez a pessoa que o Bolsonaro tenha mais medo, voltou ao centro das discussões políticas com as recentes decisões do STF e fez um discurso que a gente comentou aqui no canal muito distante do absurdo que são os discursos do Bolsonaro. Essa semana a gente teve também uma carta aberta de centenas de economistas e empresários pedindo medidas mais eficazes de combate à pandemia. A carta acaba com o Brasil merece respeito e o Centrão está cada dia mais insatisfeito. E aí o Bolsonaro, então, espremido por essas circunstâncias, pensou o seguinte: se eu falar como Jair Bolsonaro, não vai rolar. Então eu vou tentar ir para a TV para falar como presidente para ver se ajuda alguma coisa. Particularmente, minha opinião aqui, não ajudou. E não ajudou porque o Bolsonaro escolheu ir para a televisão para mentir para o povo brasileiro. Aliás, para quem diz que o Bolsonaro mudou o tom, eu ouso discordar. O Bolsonaro continua o mesmo. O tom é o mesmo e o discurso dele é pautado pela mentira e, consequentemente, pelo desrespeito à população brasileira. Vamos ponto por ponto? Bolsonaro diz o seguinte: em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus quanto para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Mentira! O presidente Bolsonaro pessoalmente minimizou a pandemia em diferentes ocasiões. Em março de 2020, ele afirmou que o vírus não é isso tudo que a grande mídia propaga e que a gente não podia entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. No mesmo mês, março de 2020, ele promoveu manifestações antidemocráticas. Ele foi para a manifestação, sem máscara, abraçou desconhecidos. Aliás, manifestações que ele convocou e depois mentiu dizendo que não convocou, né? Mesmo tendo vídeo. O governo federal propôs um auxílio emergencial de R$200 em março do ano passado, que apenas pelo trabalho do Congresso Nacional foi aumentado para R$600. Claro que na propaganda do governo, Bolsonaro se apropria dessa conquista. Agora, em 2021, o governo resistiu a conceder um novo auxílio, que só saiu agora e é muito reduzido. E só Deus sabe quando esse dinheiro vai chegar efetivamente para todas as pessoas que precisam. Segundo a mentira de Bolsonaro, ele diz: somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação. Precisa dizer que a maior parte das nossas vacinas são do Butantan? Que ele falou que não ia comprar? Ai não, calma, vou chegar lá. Essa frase do Bolsonaro, essa afirmação do Bolsonaro sobre a vacina é uma mentira que me irrita muito. E me irrita muito, porque se aproveita da ignorância. Eu não estou falando aqui ignorância num sentido pejorativo. Da falta de conhecimento mesmo das pessoas em relação a método científico, a estatística. As pessoas não conseguem entender qual a diferença entre números absolutos e números relativos. A menos, claro, que a gente fale abertamente sobre isso. Isso é desrespeito. Isso para mim não é mudança de tom, mas vamos lá. De acordo com dados da plataforma Our World in Data, né, já que a gente está falando tudo em inglês, ligada à Universidade de Oxford, o Brasil é o 5º país que mais aplicou doses em números absolutos, atrás de Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Números absolutos quer dizer no total. Só que se você analisar o número de doses aplicadas por 1.000 habitantes, ou seja, os números relativos, o Brasil aparece na... Tadã! Como que fala isso, gente? 73ª posição? 73ª posição. Atrás de muitos outros países, atrás até do nosso vizinho Argentina, para não dizerem que a gente só está fazendo comparação com um país desenvolvido. Só 2,69% da população brasileira acima de 18 anos recebeu a segunda dose da vacina. E vamos pensar que a vacina só faz efeito se a gente tiver imunidade de rebanho, ou seja, precisa do número relativo, não importa o número absoluto. O presidente faz essa confusão entre números absolutos e relativos de propósito, para tentar inflar os dados de vacinação no Brasil, esconder a incompetência do seu governo e enganar a população. O Bolsonaro, deliberadamente, te engana. E ele continua para dizer: em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade de Oxford para a produção, ele não sabe pronunciar Oxford direito, mas vamos embora, né? Para a produção na Fiocruz de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Ok, fizeram mesmo. Mas qual é o problema aqui? O problema aqui foi colocar todas as fichas num só barquinho. O que isso demonstra? Demonstra falta de planejamento. E olha só, a gente tinha um ministro da Saúde especialista em planejamento, confundindo Estado, deixando faltar oxigênio, enfim. Falta de avaliação de políticas públicas que estavam sendo tomadas no mundo todo. Os outros países apostaram em uma cesta de vacinas, porque era óbvio que uma empresa, um laboratório, não ia conseguir produzir vacina para toda a população mundial. Então, o que os países fizeram? Investiram e compraram antecipadamente de vários laboratórios.
E o Brasil? O Brasil não. O Brasil fechou um acordo com um laboratório para uma vacina e esperou pelo melhor. Vamos torcer. Vamos fazer uma vigília. Enquanto isso, e esse é o pior dado, outras farmacêuticas vinham aqui bater na nossa porta, oferecer vacina, como a Pfizer. E a gente fez o quê? Aliás, Jair Bolsonaro e seu governo fizeram o quê? Jair Bolsonaro não respondeu, disse que não queria, fez corpo mole, atrapalhou a vacinação. Se hoje a gente não vacinou mais gente, é por culpa do Bolsonaro. E aí ele diz, em setembro de 2020 assinamos outro acordo com o consórcio COVAX Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. Mas assim, contar para todo mundo que o consórcio COVAX Facility, que foi organizado pela Organização Mundial da Saúde, aliás, muito criticada pelo Bolsonaro, ofereceu centenas de milhões de doses e a gente só quis dose para 10% da nossa população, aí não vale a pena mencionar, né? Aí a gente deixa, aí não fala não. Vamos continuar com a fala, com o pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República. Ele diz, em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Gente, agora a gente vai falar de Coronavac, não é mesmo? A vacina chinesa do Dória. Depois do Bolsonaro passar meses, falando mal da Coronavac e da iniciativa do Instituto Butantan com o governo de São Paulo, depois de Bolsonaro comemorar atraso nos testes e um atraso decorrente da morte de um ser humano, mais uma que Bolsonaro ganha, esse é o absurdo. Depois dele espalhar mentiras sobre a vacina, que assustaram muito significativamente a população, depois dele arrumar briga diplomática com a China porque ele não queria comprar vacina do nosso principal parceiro comercial, depois de cancelar a compra do imunizante em outubro porque o presidente sou eu, né? Eu não abro mão da minha autoridade, não vamos comprar. Depois de ficar chamando a vacina, como eu já falei, de vacina chinesa do Dória, depois da vacina já está praticamente pronta, aí ele libera essa grana para comprar do Butantan e distribuir e diz o quê? A vacina é do Brasil. Aí, desculpa, dessa vez eu vou ter que ser direta, assim, usar um outro termo, mas ingênuo é você que acreditou. Aí enfim, a gente vai piorando, gente. Que desespero. Aí ele segue para falar, sempre disse que compraríamos qualquer vacina desde que aprovada pela Anvisa. Mentira, só mentira. O Bolsonaro mandou comprar a vacina Oxford AstraZeneca em julho do ano passado sem nenhuma aprovação na Anvisa. Essa regra da aprovação na Anvisa só serviu, adivinha para quê? Para a vacina do Butantan. Para evitar o quê? Isso, que o rival político dele, João Dória, ganhasse destaque. E o povo brasileiro? O povo brasileiro que se lasque. As duas vacinas foram aprovadas pela Anvisa só em janeiro de 2021. Então, não cola, Bolsonaro. E ele continua para falar o seguinte, solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias, que Deus conforte seus corações. Muita gente amoleceu por essa fala, que isso mostra uma mudança. Finalmente o Bolsonaro prestou solidariedade às famílias. Mas solidariedade de fachada, de mentira, não serve. Instrumentalizar a dor das pessoas para conseguir manter alguma relevância, para conseguir manter o seu lugar na política, não interessa. Isso não é mudança de tom, isso é oportunismo. Eu vou falar aqui para vocês num tom muito pessoal sobre o que me ajudou a me conformar e me confortar de alguma maneira com a morte do meu pai, que aconteceu em virtude de um acidente de carro, quando eu tinha 6 anos. Acho que todo mundo que já perdeu uma pessoa que ama muito sabe que a gente se conforma e se conforta por pensar que a gente fez tudo que era possível para evitar aquela perda. As pessoas que perderam seus entes queridos para o coronavírus nunca vão ter esse conforto, porque não foi feito tudo que era possível. Porque o Bolsonaro deliberadamente incentivou as pessoas a se aglomerarem, deliberadamente desencorajou o uso de máscaras, deliberadamente minimizou o impacto do vírus, deliberadamente falou contra as lideranças que estavam tentando fazer alguma coisa para conter a disseminação da Covid-19. Essas pessoas, em relação aos quais o Bolsonaro se diz agora solidário, sentem uma dor profunda que é decorrência do negacionismo do Bolsonaro. É decorrência dele ter decidido ignorar as ofertas de vacina, é decorrência dele ter colocado a disputa dele com o João Dória na frente dos interesses do povo brasileiro. E não cola para mim um discurso que se diz solidário com os familiares das vítimas e mente do começo ao fim. Diz que a gente está enfrentando a pior fase
da pandemia em virtude de uma nova variante. A variante é resultado do descontrole, não é o descontrole que é resultado da variante. A gente tem um problema que começou no começo de 2020 e que foi sistematicamente rejeitado pela pessoa que senta na cadeira da presidência e que nunca assumiu a responsabilidade pelo cargo que ocupa porque pediu o voto dos brasileiros. Então, pelo menos que o Bolsonaro tenha coragem de sustentar a sua posição e não instrumentalizar a dor dessas pessoas para dizer agora que ele é solidário só para tentar limpar a barra dele com os parlamentares do Centrão. Mas enfim, vamos continuar. Só quero ressaltar aqui que o Bolsonaro não liga para quem está esperando um leito no hospital e lutando pela vida. Ele não liga para quem perdeu o emprego e o sustento. Ele não liga para quem perdeu o negócio. Se ele ligasse, ele dava dando um jeito de conter essa pandemia para que a gente pudesse retomar a atividade econômica. Ele não liga para as crianças que perderam um ano de educação e que talvez não possam voltar mais para a escola. Não liga para as crianças que perderam pai e mãe durante a pandemia. Para ele, todo esse sofrimento, eu vou usar as palavras dele aqui. Esse sofrimento é frescura, é mimimi, é uma histeria. A gente vai ficar chorando até quando? Toda essa tragédia é só uma inconveniência, porque o que ele queria mesmo era fazer um governo meia boca e se reeleger em 2022. Aliás, é o que ele quer. E é por isso que ele está com esse discurso instrumentalizando o sofrimento das pessoas. A única perda que ele sente é a dele e a única família com a qual ele se solidariza é a dele mesmo. E a gente deve começar a ver essa aparente mudança, essa mudança de fachada no discurso do Bolsonaro, porque a corda apertou para o lado dele. Ele não foi convencido do óbvio. Ele está fazendo o jogo. E o óbvio é que a economia só volta para algo que se pareça com a normalidade quando a gente tiver todo mundo vacinado. E a gente vai demorar mais, por causa do Bolsonaro. É lógico que nada disso impede que ele continue defendendo o remédio que não funciona. Tá vendo como ele não se preocupa de fato com as pessoas? Que ele continua incentivando a aglomeração, como ele fez no aniversário dele na semana passada. Mas parece agora que pelo menos ele vai parar de ser negacionista da vacina. Esse foi o primeiro pronunciamento feito sob a orientação da nova SECOM, que agora está sob a tutela, a batuta do almirante Flávio Rocha. Ele vai tentar fazer uma lavagem de imagem do Bolsonaro, vai tentar fazer com que a gente esqueça tudo que ele fez nesse último ano. E a gente não pode deixar. É lembrar e cobrar. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março. Há exatamente um ano o presidente Jair Bolsonaro foi para a televisão fazer outro discurso em cadeia nacional. Aquele que, num momento de incerteza e desespero, no início do maior desafio de saúde pública das nossas vidas, o presidente da República disse que o Covid era só uma gripezinha e que ele nunca ia pegar porque ele tinha histórico de atleta. Esse é o Jair Bolsonaro. Nunca deixou de ser e não vai deixar de ser agora. Ele só está fazendo teatro. Foi lá hoje se reunir com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do STF, Luiz Fux, todos os ministros e 6 governadores próximos. Eles decidiram criar um comitê para coordenar as ações do combate à pandemia. O presidente continuou a defender um tratamento precoce que não existe e que está deixando as pessoas ainda mais doentes e que faz com que as pessoas se coloquem em risco por acreditar que ele existe, confiando no presidente. Esse comitê foi criado um ano depois do início da pandemia. Então, numa boa, não dá para dizer que ele mudou o tom, porque é tudo fachada, tudo orientado para o seu próprio interesse e não para o interesse do povo brasileiro. Sem contar que quando a gente diz que o Bolsonaro mudou o tom, a gente justifica a inércia do Congresso Nacional. A pergunta que eu quero deixar aqui é quantas vidas a gente perde toda vez que o Congresso dá mais uma chance para o Bolsonaro. Na quarta-feira, a gente passou os 300 mil mortos por Covid-19 no Brasil, em um ano. Não consigo nem pedir nada para vocês no final desse vídeo. Sinto muito e aqui acho que eu deixo mais uma vez a minha solidariedade sincera a todas as pessoas que sofreram uma perda nesse um ano, a todas as pessoas que estão muito ansiosas com o futuro, porque a situação está difícil para todo mundo e, claro, para algumas pessoas muito mais que para outras pessoas. Eu vou fazer aqui de novo o chamado que eu já fiz no Instagram. Eu sei que a pandemia afetou economicamente a vida das pessoas e que nem todo mundo tem a mesma disponibilidade que tinha no começo da pandemia de ajudar quem está passando por ainda mais dificuldade. Mas quem tiver essa possibilidade, eu sugiro que procure o site da Central Única das Favelas, com o projeto Mães da Favela, ou da Gerando Falcões, com um projeto de combate à fome nesse momento mais severo da pandemia, para que possa contribuir de alguma maneira. Na CUFA, as doações começam em R$30, na Gerando Falcões começa em R$50. Então, para quem puder, eu faço aqui o meu pedido. Com certeza, essa nossa sensação de desamparo e de desespero por ter que lidar não só com as restrições impostas pela pandemia, com a crise econômica e com a crise de saúde, mas também com essa gestão catastrófica que nos deixa desesperançosos e ansiosos,
com certeza essa nossa sensação melhora quando a gente percebe que a gente pode melhorar a vida de alguém que sofre mais que a gente. Obrigada, galera. Tchau, tchau.